Bom, nós conversamos agora com o médico veterinário José Henrique Saraiva Borges, ele que veio fazer essa participação aqui com a gente no Bom Dia Produtor. A gente está acompanhando algumas matérias falando aí sobre a qualidade e a potência dos cavalos, mas é claro que não dá para falar só sobre isso, a gente precisa abordar as condições clínicas dos animais, né, as condições de saúde que esses animais encontram, tudo isso é muito importante para se ter bons resultados. O Zé está aqui do meu lado, sempre atendendo o nosso convite, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Obrigado a você, Vinícius, é sempre um prazer poder atendê-lo. Bom, eu começo perguntando o seguinte, as enfermidades que a gente tem mais comuns nas tropas aqui do nosso país? Então, Vinícius, a gente podia dividir em 3 etapas, em 3 segmentos. Uma não infecciosa, uma tóxica e as infecciosas. As não infecciosas mais comuns, que mais acometem os cavalos e desesperam os produtores, seria a cólica e a laminite, assuntos extremamente sérios a serem abordados no universo do cavalo. A tóxica, existem vários agentes tóxicos para cavalo, plantas tóxicas, venenos, mas eu destacaria um carrapaticida muito comum em bovino, que é o amitraz, o princípio ativo amitraz, que ele é extremamente contraindicado em cavalo, porque pode predispor a cólica. E as infecciosas, que seria o assunto do dia, a gente teria garrotilho, que é um problema respiratório, influenza e o tão temido mormo, porque se trata de uma zoonose, uma doença que passa de animal para a gente. Agora, quando a gente fala de tratamento, essas são enfermidades que a gente encontra o tratamento de maneira fácil ou, em alguns casos, aí, acaba não acontecendo? Então, algumas que eu falei, a influenza, o garrotilho, são doenças que a gente consegue tratar facilmente o animal sem grandes problemas. Pode ter uma complicação ou outra, mas atendendo a tempo um veterinário de confiança do produtor, são doenças de fácil tratamento. Agora, o mormo não tem cura, não tem como a gente tentar tratar, inclusive a gente é proibido. Como não tem cura, é uma doença que pode levar a cometer os humanos e levar o humano a óbito, então o Ministério da Agricultura proíbe que o veterinário trate o mormo. Uma vez que o animal foi identificado com o mormo, ele passa a ser tutela do governo. Então o veterinário da propriedade não tem mais autonomia sobre esse animal. A gente tem que comunicar o órgão oficial e a partir daí eles começam os serviços dele, culminando com a eutanásia do animal. Vou pedir para o pessoal colocar as imagens aí na tela que estavam rodando, mostrando aí os animais, né, que possivelmente são identificados com mormo. Quais são os primeiros sintomas que o pessoal pode observar nos animais que têm essa enfermidade? O mormo se manifesta com lesões na pele ou lesão respiratória. Então, o problema é que muitos animais são assintomáticos. O que é isso? Você olha o animal, ele está perfeito, não tem nada, são animais que vão à prova equestre, vão a leilões e pode transmitir para outros animais. Por isso, o serviço de vigilância, ele exige que para um animal chegar a um leilão ou uma prova equestre, ou seja, lugares de aglomeração, ele tem um exame negativo para mormo. A gente tem que fazer um exame de sangue e aí faz a negativo. Uma vez que deu positivo, o próprio laboratório já comunica o órgão oficial. Agora, José, você como veterinário, acredita que num futuro talvez a gente tenha alguma vacina, algum tratamento para conseguir conter esse problema ou já até tem sido feito estudos para resolver isso e foi percebido que não tem essa possibilidade? A ciência é infinita. Coisas que a gente acha impossível hoje, no futuro elas se tornam extremamente possíveis. Mas hoje a gente não tem ainda uma vacina contra o mormo. O método de controle é realmente a identificação do animal acometido e a eutanásia dele. A primeira medida é isolamento, depois a eutanásia, mas também serve de alerta, não fiquem muito desesperados, todo caso de corrimento nasal, seja mormo, ainda é uma doença que acomete muito poucos animais no Brasil. A gente falou de 291 casos no universo de cavalo, é muito pouco, então não é uma doença desesperadora. Vamos ter calma. O animal com corrimento nasal a gente pode testar,
mas há uma grande probabilidade de ser uma gripe, uma pneumonia ou o próprio garrotilho e não ser o mormo. Mas fica o alerta que qualquer corrimento nasal deve-se testar um animal para mormo. Tem possibilidade dos resultados darem um falso negativo ou um falso positivo? Sim, tanto falso negativo quanto falso positivo pode ocorrer. A gente vem mudando os exames para ficar cada vez menos provável que isso aconteça, porém é possível sim. Por isso, juridicamente, a gente consegue a contraprova. O que seria isso? Uma vez positivo, esse animal não pode circular, a propriedade ela é bloqueada, não pode mais ter trânsito de animal e caso o proprietário opte, ele pode sim pedir uma contraprova. Agora, a gente estava comentando e viu até imagens aí, o pessoal precisa ter todo um aparato para tocar nesses animais, né? Como que é o manejo do animal a partir da suspeita do mormo? Porque é transmissível para o ser humano, né? Sim, é transmissível para o ser humano. Uma vez positivo, o ideal é isolar ele dos outros animais, evitar o manejo e deixar sob responsabilidade dos órgãos oficiais que têm todos os equipamentos de proteção individual para que eles não se contaminem. Tendo resultado positivo, não tem tratamento. O que faz então? Tem que sacrificar. Não tem tratamento. A lei manda sacrificar o animal. A gente pode pedir a contraprova, porém, se der positivo, seria uma briga judicial. Eu acredito que é desnecessário, até em função da gravidade do problema e da possibilidade de passar para humanos e para os outros animais. Uma vez o animal dando positivo realmente para mormo, infelizmente a gente teria que eutanasiar ele pensando no bem-estar dos humanos, da população, principalmente os filhos do proprietário, dos funcionários que trabalham na propriedade e também do resto do rebanho da propriedade e dos vizinhos. E a orientação é que se tiver um animal que testou positivo, os outros animais precisam fazer o teste também, né? Sem dúvida. Essa propriedade ela é bloqueada, você é impedido o trânsito e só é liberada pelo órgão oficial. E com isso ele precisa de duas contraprovas negativas, duas provas negativas. Então ele vai sacrificar esse animal acometido, testa todos os animais, fica mais um período fechado e retesta todos os animais. Uma vez com duas provas negativas, aí a propriedade pode ser liberada. E como que é a transmissão de um animal para o outro? Precisa ter o contato ou o vírus pode ser transmitido pelo ar? O mormo ele é causado por uma bactéria, então ele não tem tanta capacidade de transmissibilidade como o vírus que acometeu a humanidade, agora a Covid. Ele é menos agressivo em relação à sua distribuição em relação ao ambiente. Por isso as provas equestres, elas tomaram algumas atitudes, porque essa bactéria pode sim ser transmitida não exclusivamente de um animal para o outro, mas de vasilhas, por exemplo. Era comum uma caixa d'água numa prova de laço, por exemplo, e todos os animais bebiam água nesse recipiente. Então, o animal acometido com corrimento nasal ia lá, bebia água, contaminava essa água, os outros animais iam beber também. Então, esse bebedouro coletivo foi abolido, comedouro, isso em provas, né, de equestre ou leilões. Comedouros coletivos também foram abolidos, agora tudo é individual. Cada proprietário tem que levar um balde, um bebedouro para o seu animal, um lugar para ele comer, para que vários animais não comam no mesmo ambiente. Porque, infelizmente, ainda tem o falso positivo como o falso negativo. Então, mesmo o animal, às vezes, testou negativo, o serviço de vigilância da prova permite a entrada, porque vai estar documentado que ele não tem o mormo, e tem uma pequena possibilidade dele ter. Com isso, a gente tem outras medidas para evitar a transmissão da doença. Bom, agora, além do mormo, a gente sabe que existem outras enfermidades que rondam por aí, né? Algumas que não são transmissíveis, mas que causam problemas para os animais. Uma delas que a gente tem é a laminite, né? Que é muito comum também. Ela é muito comum em cavalo, porém, não é uma doença infecto-contagiosa. A laminite é uma doença metabólica, seria por distúrbios metabólicos causados no animal que repercutem no casco. Então, um animal com laminite não tem impedimento nenhum de entrar numa prova equestre. O problema seria que, a dor que ele tem no casco impossibilita dele competir. Mas um animal que já teve laminite, foi curado
e não teve rotação de falange, que não acometeu seriamente o casco, ele pode competir tranquilamente. Temos vários competindo hoje. Alimentação não balanceada pode ser um problema? É um dos fatores predisponentes para a laminite, seria excesso de carboidrato. Ração, aveia, milho, seriam fatores predisponentes à laminite. Um outro fator é quando a égua pare e não elimina a placenta de forma adequada, que seria a retenção de placenta. Isso é um outro fator extremamente predisponente para a laminite. Como que quem está em casa, que tem criação de cavalo, pode observar os sintomas no animal? É algo muito perceptível ou demora para que comece a aparecer? Não, a laminite em equinos é extremamente perceptível. Ele desloca o peso para trás, começa a jogar o peso no posterior e parece que pisa em ovos. O animal se recusa a andar. Seriam os sintomas primários da laminite para um funcionário ou um tratador ver. O veterinário, ele consegue pegar sinais mais recentes da laminite. Por exemplo, os animais operados de cólica, no exame clínico imediato, nos primeiros dias, a gente sempre avalia os sinais para a laminite, porque a cólica é um fator predisponente para a laminite. Então, a gente vai próximo ao casco e sente a pulsação na artéria digital. Se ela estiver mais forte do que o normal, é sinal de que tem indício de laminite. Então, a gente começa um tratamento prévio da laminite. Antes dela manifestar sintomas clínicos de claudicação, a gente começa a tratar. E esse tratamento é fundamental para o futuro desse animal. Quanto antes a gente tratar a laminite, melhor para a sua evolução. Todos os trabalhos são unânimes. Quanto mais cedo o tratamento da laminite, menor a chance de complicações. Bom, preciso encerrar a nossa entrevista, quero agradecer a sua participação, mas antes queria que você deixasse um recado para o pessoal que está acompanhando a nossa programação e tem criação de equinos sobre o cuidado que deve se ter com os animais, não só referente à laminite, mas também a outras enfermidades que a gente possa encontrar. Hoje, os humanos estão, a gente, né, está tentando humanizar os animais. Então, quando você tratar de um animal, tenta pegar o histórico dele, como que ele foi evoluído ao longo dos milhares de anos da sua existência. Por exemplo, o cavalo tem um estômago muito reduzido em relação ao tamanho do corpo. Ele não tem vesícula biliar. O cavalo precisa comer o dia inteiro. E a gente tenta fazer que ele coma como a gente, em 3 ou 4 refeições por dia. Então, isso seria uma dos grandes erros da criação do cavalo. Então, sempre que a gente tentar tratar um animal, veja como ele foi evoluído e aí a gente tenta manter esse comportamento natural mesmo em animais que estejam estabulados. Zé, obrigado pela sua participação, viu?